Olá! Olha aí, Tudo Emerson, tudo bom? bem? Como é que tu estás? Estive bem. Graças a Deus, tudo bem Ótimo. por aqui. O senhor está na Ó, Itália não, ainda? tô em Porto Alegre já. Tô no Rio Grande do Sul. Retornei Graças a já. Deus. Não, Terminou? é um trabalho interminável, né? O pós-doc sim, mas a pesquisa Sim. é eterno. Eu vou todo ano agora. É o único trabalho que não é ruim se não É, terminar, né? exatamente. Trabalhar com manuscritos é um trabalho para a vida inteira, né? Não acaba, não. Sim, Então, a ideia é ficar indo sim, é ir todo ano, né? Ficar lá um mês e meio, para conseguir vencer o trabalho. sim. Trabalho maravilhoso, né? Um E trabalho que fazendo deve dar gosto tudo que que só. podemos, né? Tudo que é possível fazer. Sim, E tu, tudo bem? sim. Tudo bem por aqui, tudo Como é que tá, bem. Aqui. como é que tá a tua tese? Oi? Ah, eu estou preparando agora meu projeto para o mestrado, né? Ah, E é aí dissertação, não é tese, eu exato, projeto tô. de dissertação. Tu vai É, seguir não, nessa linha eu estou da preparando um projeto comunicação? ainda. Isso, eu estou preparando uma tese, uma dissertação sobre um projeto para ser aprovado ainda, Aham. né? Só vou terminar o curso ano que vem para começar o projeto, né? Enviar sobre metética em Santo Tomás, né? Então, no bioanalítico e tudo Ótimo, mais. Então, naquele âmbito, né? claro. Então, vou tentar Muito enviar, né? bom, muito bom. Tentar tanto. Esse- Bora ver como vai conseguir, não construir. Certamente a leitura daquele livro que o senhor lançou recentemente vai me ajudar muito Como? também, né? Desculpa, eu não te Certamente. ouvi. Se puder repetir, eu não te ouvi. Cer- cer- Certamente a leitura do seu livro novo vai ajudar muito, né, na Ah, muito construção de obrigado. tudo isso. Espero ajudar como puder. Sim. Então, Eu acho que já temos 5 pessoas aqui. Vamos nunca se começando. sabe. Tal. Se quiser, Por aqui a gente vamos começar com uma Ave Maria antes de sair dessa live e pede um agradecendo. abraço no Henrique Viana, meu querido Henrique, meu querido amigo. Olha, O Henrique é nada mais, nada menos do que um dos 3 sócios fundadores do Brasil Paralelo. Seja muito bem-vindo, meu irmão querido. olha, vou tê-lo aqui. O áudio tá baixo. A Mara, pô, deixa eu ver se eu consigo ajeitar aqui, Mara, porque Sim, o meu conhecimento de tecnologia é o equivalente a um conjunto vazio. sim. Para aí, vamos ver se eu consigo agora. Acho que Ficou ficou melhor? melhor o áudio agora. Ficou melhor, muito Tá. Não, é que eu melhor. estou tentando estruturar de modo tal que não caia o celular, porque eu tenho que comprar um Sim. apoio para isso aqui. Eu vou ficar segurando, não tem. Aqui ficou bom? Ficou bom, Tá. tá reto, tá bom. Beleza, eu fico segurando aqui. Assim fica ruim o áudio, né? Assim como tá agora. Fica Assim fica ruim, complicado. assim fica ruim. Daquele outro jeito tá Entendi. melhor. Tá. Deixa eu só ver uma coisa aqui. Aí, não. Se eu consigo melhorar isso aqui. Comigo também é uma guerra pra ajeitar isso. Pra mim foi, mas consegui. Isso aqui é um negócio assim que eu vou ter que começar a aprender a mexer melhor nisso aqui. É um problema. É, Para mim, pelo menos, é um problema. Vamos ver se vamos, agora vai melhorar. vamos se estabilizar aí. Conseguiu estabilizar? Aí, Tá. Não vai dar. Eu vou ficar segurando na mão mesmo. Não tem problema. Aí tá bom. perfeito, perfeito. Professor, vamos usar uma varinha de começar nossa Então vai. live e vamos começar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Santa Jesus. Deus, Santa Maria, Mãe Pai, de Deus, protetores, rogai por nós glória e pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santo Inácio de ora por Loyola. nós. Muito bem. Amém. Muito Vamos bem, lá, então. professor. Então,
hoje tivemos a alegria de ter o senhor por aqui e também a gente sabe, né, que também a sua pesquisa, também pessoalmente, mas a sua pesquisa também envolve muitos pensadores jesuítas, não? E que essa pesquisa também entra em algumas palestras, até mesmo que eu já assisti do senhor no Instituto de São Vítor, nessas, sobre educação jesuítica, sobre a Ratio Studiorum, que é o plano de estudo dos jesuítas. E nossa live de hoje é que a gente queria muito perguntar, saber também do senhor o que é essa educação, como ela se aplicou na história e a relação dela com os jesuítas, o que ela tem a ver com o Brasil, né? Porque nós sabemos que o Brasil, graças a Deus, ele nasceu de alguma maneira jesuíta, por assim dizer, né? E o que ela tem a dizer a nós ainda. Então... Tá. Bom, essa pergunta eu digo assim, seria impossível esse espaço Sim. de 1 hora, né? Menos de 1 hora que nós... Umas 300, quem sabe. É um tema gigante, né? Uma monstruosamente gigante. Mas nós vamos tentar falar um pouquinho, né, sobre aquilo que parece que, digamos assim, o coração, o núcleo duro da Ratio Studiorum. Tá? Todo o projeto da Companhia de Jesus está centrado pelos 3 grandes princípios. 3 grandes princípios. O primeiro princípio, obviamente, é a missão. Todo o empreendimento da Companhia de Jesus, com ordem, tem em vista justamente a expansão da fé católica no Oriente, no Ocidente. Tá? Em especial, dos primeiros tempos, nas Índias Orientais, para onde foi Francisco Xavier, e logo a seguir para as chamadas Índias Ocidentais, então as Américas. Tá? Esse é o primeiro projeto, digamos, o primeiro princípio da Ordem de Santo Inácio. Né? Assim, tá cortando o áudio, né? Tá cortando, Lucas, o áudio? Professor, tá cortando um pouco o seu áudio. Né? Pois é. Eu acho que é o... Vamos ver se melhora agora. Melhorou? Melhorou? Pronto, melhorou. Bem, a primeira coisa que nós temos que ter presente é isso. Tá? A segunda coisa muito importante é que olha só, eu estou falando e estou escutando a própria voz, Lucas. Eu não sei se tem como diminuir o volume, cara. Se tem como... Pode ser? Sim. Beleza, melhor. Muito bem. Então, nós temos uma primeira questão que é essa. Né? A Ordem de Santo Inácio é uma ordem missionária. Mas tem 2 outros princípios, né, que são decisivos. O segundo princípio é que, em muitos casos, você precisa de digamos assim, de uma postura civilizatória que possa levar, através de um método específico, né, a que um povo em particular possa ter acesso àquelas disciplinas que têm como ponto central, né, o cultivo do intelecto e da vontade e da memória. Tá? Então, as 3 principais faculdades da alma, digamos assim, eram aqui consideradas para fins pedagógicos. O aperfeiçoamento da memória, através de técnicas mnemônicas e o acesso à literatura, o aperfeiçoamento da vontade, a partir das virtudes morais, e o aperfeiçoamento do intelecto, através das artes liberais e das disciplinas superiores. E há um terceiro grande ponto, que eu diria que de todos é o principal e é o coroamento, que é a ascensão interior do ser humano, que se dá da via purgativa à via iluminativa e da via iluminativa à via unitiva. Que é exatamente digamos, a escala que compõe os exercícios espirituais de Santo Inácio.
Né? Os exercícios espirituais estão centrados, primeiro, numa via purgativa, depois na via iluminativa e, por fim, na via unitiva. São esses três grandes pontos que marcam esse terceiro princípio, digamos assim, que, obviamente, aparece como o mais fundamental dentre os três. Tá? Quer dizer, o primeiro tem em vista a conversão dos outros. O segundo tem em vista, né, o aperfeiçoamento das faculdades humanas de si e dos outros. E o terceiro tem como objetivo a conversão de si. Tá? Então, a conversão dos outros, o aperfeiçoamento das faculdades humanas dos outros e de si, e a conversão de si. A gente poderia trocar isso, não teria problema nenhum. É só uma questão, enfim, de ponto de vista. Tá? Praticamente poderíamos colocar o terceiro como primeiro e o primeiro como terceiro, não faria nenhuma diferença. Tá? Aonde que entra, então, a ratio studiorum? A ratio studiorum entra, né, de cheio no segundo ponto. Mas engana-se quem acha que a ratio studiorum não favorece a terceira e a primeira. O que não significa dizer que a conversão dependa do intelecto humano apenas. Que tornaria essa metodologia amplamente gnóstica. Não é o caso. Tá? Ou seja, do ponto de vista da própria conversão e da conversão dos outros, é a graça quem determina. Então, digamos assim, a faculdade intelectiva isoladamente. Tá? Mas também é assente a tradição que abraçar a fé é também um ato do juízo. E um ato do juízo que pode ser efetuado na medida em que o intelecto, ao sondar os bens que compõem esse horizonte da fé, traz para a própria fé um assentimento sem receio. Porque esse assentimento será, digamos, menos receoso, menos, digamos, temeroso, à medida em que o intelecto consegue absorver, nos limites do que é cognoscível, aquilo que é o objeto mesmo dessa fé. São João Paulo II, na Fides et Ratio, diz claramente: a fé e a razão são como duas asas que andam conjuntamente. A fé não vive sem a razão e a razão não vive sem a fé. O erro do cientificismo está em que, né, o primeiro postulado epistêmico parte da ideia de que a razão supõe uma independência absoluta da crença e da fé como tal. O que é um engano, porque a fé é algo decisivo para o avanço da ciência. Não a fé religiosa, mas a fé como atitude proposicional epistêmica. E o outro lado também é verdadeiro. Sim. Porque se nós temos uma fé desprovida, né, da atividade intelectiva, essa fé será precária. Porque aquele que lança sobre um objeto determinado uma crença, que é um nível mais baixo de fé, e a convicção sem a visão, que é a fé no sentido, do seu sentido mais simplíciter, absoluto, o fará, né, tendo em vista uma noção infantil a respeito da fé. Sim. Né? Do tipo, a fé não precisa da razão. E isso acaba, obviamente, no teísmo, que é a crença num Deus incognoscível em algumas de suas propriedades. Claro, Deus é incognoscível do ponto de vista da evidência. Não há evidência de Deus. Há, isso sim, demonstração por meio de provas lógicas e metafísicas da existência de Deus, o que é muito diferente. Tá? Então,
o que está involucrado no âmbito interno da Ratio Studiorum e da sua organização? A ideia de que a razão calibra a fé e a fé calibra a razão. Uma é necessária para o aperfeiçoamento da outra. E porque as coisas são assim e não de outro modo, a memória e a vontade também passam a ser aperfeiçoadas à medida em que o intelecto ascende para aquilo que ele acredita, mas não está vendo. Para que eu conheça um ente, o ato de ser das coisas, é necessário que eu tenha uma abertura proposicional. E essa abertura proposicional supõe um encontro do intelecto com o objeto que é conhecido. Agora, como eu posso encontrar o objeto que é conhecido se eu não tomo como ponto de partida a ideia de que há um objeto a ser conhecido e que eu deva crer que ele exista? Seria impossível e seria, obviamente, um contrassenso. Então, de alguma forma, o avanço de uma ciência que dependa de atitudes epistêmicas e proposicionais depende de um encontro entre a fé e a razão. Não a fé tomada na sua acepção meramente teologal, mas a fé tomada, de novo, como atitude epistêmica, o que é condição para a fé como virtude teologal. Então, uma coisa é você afirmar a existência do que você não vê. Outra coisa é você supor a existência do que você não vê. Para que a primeira coisa venha, é necessária a segunda. E a melhor forma de constatar isso é na sua própria condição de intelecto, na sua própria condição cognoscível, na sua própria capacidade cognoscitiva. Porque à medida em que você vai desenvolvendo a sua capacidade cognoscitiva, você vai lidando com propriedades e acidentes da linguagem e da própria realidade que é expressa por meio dessa linguagem, supondo que exista um espectro de significados que vai se abrindo na tua frente. E para superar isso, você precisa de uma coisa chamada atividade mnemônica, que é a capacidade memorativa das coisas. Você vai absorvendo significados por meio da memorização. E essa memorização vai estruturando por meio da gramática e também por meio das articulações internas e externas entre as palavras, os termos, as proposições e a argumentação, de maneira que você possa compor uma narração e os níveis de certeza, credibilidade, probabilidade, plausibilidade, verossimilhança ou possibilidade vão como que se desdobrando na tua frente à medida em que essa narração vai ganhando maior consistência. Mas como você é capaz de fazer isso? Você é capaz de fazer isso porque você precisa de uma educação do intelecto que se dá por meio pelo acesso a certas técnicas, a certas artes, a certas técnicas. Algumas delas mecânicas, porque são produtivas, e outras delas liberais, porque depende de um ato do juízo que você irá formular para decidir a direção A ou B no uso e no exercício da gramática, da lógica e da retórica. Os jesuítas, na Ratio Studiorum, constituíram um método que tinha 3 acepções. Uma primeira acepção, que era a realocação das aulas liberais do trivium e do quadrivium dentro de uma estrutura, digamos assim, matricular, um currículo, né? uma matriz curricular altamente eficaz. E por que ela era eficaz? Porque ela lidava com o tempo, em primeiro lugar. Você vai ficar 6 anos estudando lógica, gramática, retórica, aritmética, né, geometria. A matemática não. A matemática não está na Ratio Studiorum, né? Não como nós a conhecemos hoje.
A geometria em parte, sim. Não totalmente. Tá? E as demais disciplinas eram jogadas para o nível do terceiro escalão, era o nível das ciências superiores, como a astronomia, o direito, a filosofia, a teologia, né? E outras disciplinas, até a arquitetura. Então, todo esse involucramento supõe uma organização, um órgão que distribua adequadamente essas disciplinas no tempo. Então, essa é a primeira coisa. A segunda coisa é que você tem uma distribuição no espaço. Não só no tempo, mas no espaço. E como que se dá essa distribuição no espaço? A distribuição no espaço se dá através da arquitetura dos colégios da Companhia de Jesus. Arquitetura? Se você visitar o antigo Colégio Máximo do Maranhão, onde hoje em São Luís, onde hoje é o Museu Histórico Jesuíta, aquele lugar, que foi o colégio mais importante da Companhia de Jesus no Brasil, foi onde mais se produziu comentários de lógica, metafísica, física, né? Foi ali. A arquitetura da casa, do casarão, é toda projetada para o ensino da Ratio Studiorum. Como assim? Eles tinham aulas em certos lugares? Exemplo, tá? Não é um exemplo brasileiro, é um exemplo italiano, do Colégio da Companhia de Jesus em Milão. Tá? O antigo Collegio di Brera, de Milano. É que eu estou com ele aqui aberto na minha frente, por isso que é mais fácil mostrar. Eu vou mostrar para vocês o que era a planta desse colégio. Tá? O Collegio di Brera. Collegio di Brera em Milano. E sua dichiarazione. Tá? Eu vou mostrar aqui. Só, deixa eu... Aqui. Olha como é que era a planta do Collegio di Brera em Milano. Olha só. Professor, essa imagem travou um pouco. Olha isso aqui, ó. Aqui em cima, tá? Aqui, quando vocês estão vendo, aqui são as salas de aula, referências a cada uma das salas de aula, e as disciplinas da Ratio Studiorum que eram estudadas em cada uma dessas salas. Tá vendo? Olha lá. Que maravilha. A letra é muito pequenininha. Eu teria que tirar uma foto e mostrar aqui, mas eu nem sei na internet. Mas estou mostrando para vocês. Olha ali, ó, por exemplo. Né? Ó, Collegio di Brera in Milano e sua dichiarazione. Tá? Aí você vai ver ali o que eram estudar, quais as disciplinas da Ratio Studiorum e as salas, tá? Onde eram ministradas essas disciplinas. Lá no Colégio de Brera, no século XVII e no século XVIII. Tá? Então, esse é um segundo ponto. Tá? Esse é um segundo ponto. Sim. E há um terceiro ponto, que é a chamada, digamos assim, polarização entre autoridade e obediência. Tá? Ou seja, essa organização supõe uma organização hierárquica. E por que essa organização era hierárquica? Porque a Companhia de Jesus é uma ordem militar. Tá? Não é uma ordem como as outras. A sua estrutura e a sua organização é uma organização militar. Não paramilitar, por favor. Não tem jesuíta sai matando alguém, pelo amor de Deus, não é o caso. Organização hierárquica, né? E aí, o que acontece com isso? Acontece que, com este método e com esta racionalização, tempo, espaço, né, e relação humana, relação hierárquica, a Companhia de Jesus instalou em 50 anos mais de 200 colégios por todo o mundo, na Europa e nas Índias Orientais. O primeiro colégio
da Companhia de Jesus foi instalado na cidade de Messina, na Sicília, que à época era o porto mais importante da Europa, né? Onde passava praticamente todo o comércio de especiarias passava por Messina. Engana-se quem acha que o porto de Venezia, a esta altura, era o maior. Não era. Neste momento, não era. Foi um pouco tempo antes e pouco tempo depois. Mas em 1500 me escapou agora. 1500 e... Não me lembro agora a data especificamente, mas no século XVI, meados da primeira metade do século XVI, o porto de Messina era o porto protagonista na região sul da Itália, da região sul da Europa. Tá? Sim. Então, por que o Colégio da Companhia de Jesus foi para lá? Né? Muitos historiadores, enfim, uma visão um pouco, do meu ponto de vista, pelo menos, distorcida, uma visão positivista da história, supõe que a instalação do Colégio de Messina tenha se dado por razões econômicas. Os jesuítas queriam ficar perto do centro econômico. Esse não era o objetivo da Companhia de Jesus. O que não significa dizer que não existam pessoas na Companhia de Jesus, em outras horas, em qualquer instituição humana, né, que não estejam diretamente interessadas nessas coisas. Claro que tinham também pessoas corruptas, corruptíveis dentro da Companhia de Jesus, como em qualquer ordem católica e como qualquer ordem religiosa e como qualquer instituição. Né? Quando qualquer filho de Adão, né? Agora, você pode tomar o comportamento isolado de um ou outro indivíduo e supor que isso é uma regra geral, porque não é. A regra geral era a de que a instalação do Colégio de Messina era fundamental para a conversão dos povos do Sul. Assim como a instalação do colégio em Goa, né, nas Índias Orientais, foi fundamental para as conversões naquela civilização. E depois, né, também no Brasil. Né? Quer dizer, o Colégio Máximo do Maranhão, para vocês terem uma ideia, foi um colégio que legou uma quantidade tão extraordinária de comentários aos livros de física, lógica e metafísica da obra do Aristóteles, do Estagirita, que não dá para contar. E boa parte desse material está na Torre do Tombo, em Portugal. É? Tem feito um estudo? Tem se feito um estudo sobre eles, algo assim? Pouca coisa. Alguém tem feito um estudo profundo? Pouca coisa. Pouca gente tem se dedicado a restaurar esse material. Né? O que seria de grande valia. No mundo, na América Ibérica, tá? Na escolástica, digamos, não brasileira, mas a escolástica peruana e mexicana, tem muita coisa já. Muita coisa. Tá? Sim. Eu mesmo escrevi um livro, que está praticamente pronto, sobre a lógica modal em Diego de Avendanho, que era um escolástico peruano. Só que eu escrevi em italiano, vai sair na Itália, depois eu vou traduzir e publicar aqui no Brasil. Tá? Sobre a lógica modal. Tem todo um desenvolvimento do estudo da lógica modal e da lógica proposicional entre os jesuítas peruanos e mexicanos. E mesmo autores de outras ordens, como o Frei Alonso de Vera Cruz, que era um agostiniano, por exemplo. Né? Um dos pais fundadores do México, como Bartolomé de las Casas, que não é um estudante de lógica, não estudou lógica, mas estudou filosofia prática. Tem todo um trabalho dele sobre a lei natural e os direitos humanos. Aliás, muitos o qualificam como o primogênito, né, da teoria dos direitos humanos na América Latina. Sim. Então, existe todo digamos assim, toda uma produção literária, né, que deverá ser restaurada, resgatada por esses autores. Tá? E se nós percebemos como a Ratio Studiorum era, digamos assim, regra, né, era régula metodológica da educação jesuítica, nós vamos ver que, claro, enfim, esses grandes estudiosos de Aristóteles, da primeira escolástica, né, eram estudiosos da Alta Idade Média também, São Tomás, Francis Scotus, Boaventura, etc. Eles chegaram tão longe, não foi à toa, né?
Não foi gratuito. Sim. Tá? Você pega, por exemplo, assim, qual é a primeira... Você abre a Ratio Studiorum, né? Ratio Atque Institutio Studiorum Societatis Iesu. Tá? Ordenamento dos estudos da Companhia de Jesus. Tá? Aí você abre. Tá? E aí você vai ler primeira proposição. Ó, vou mostrar aqui. Primeira proposição. Vamos ler juntos. Ali, ó. Regulae prepositi provincialis, finis studiorum societatis, cum ex primaris societatis nostre ministeriis unum sit, omnes disciplinas instituto nostro congruentes ita proximis tradere, ut inde ad condistoris ac redemptoris nostri cognizione atque amorem escitendur, omni studio curandum sivi patet, prepositus provincialis, ut tam multiplici scholarum nostrarum labori fructus, quem gratia nostre vocationis exigit, abunde respondeat. Vamos traduzir isso. Finalidade dos estudos da Companhia de Jesus, né? Da Sociedade de Jesus. Um dos objetivos principais da nossa companhia é aquele de transmitir aos outros todos os ensinamentos próprios do nosso instituto, de modo a que sejam animados ao conhecimento e ao amor do nosso Criador e Redentor. Por isso, o superior provincial deve prover com o máximo cuidado que, aos múltiplos empenhos nas nossas escolas, corresponda abundantemente o fruto que a graça da nossa vocação requer. Olha que lindo, né? Isso é a regra primeira da Ratio Studiorum. Tá? É isso que a Ratio Studiorum pretende. Então, de fato, o que nós estamos a ver? Nós estamos a ver um método pedagógico altamente eficaz, porque ele tem em vista, precisamente, o aperfeiçoamento de todas as faculdades humanas. Você me diria assim, tá, mas professor, e as faculdades humanas animais, as faculdades menores, né? As faculdades sensitiva e vegetativa, né? Existe na Ratio Studiorum alguma previsão para isso? Na Ratio Studiorum especificamente, não, mas como um todo, o método da Companhia de Jesus também era um método de educação dos afetos, dos apetites e das inclinações humanas. Tá? Olha, Sim. Eu posso dizer para ti o seguinte, se tem uma coisa que nunca desapareceu na Companhia de Jesus, mesmo hoje, quando a Ratio Studiorum infelizmente desapareceu na vida, se tem uma coisa que nunca desapareceu da Companhia de Jesus, é o esporte. Se tem uma coisa que Jesus gosta, pode ter certeza, é esporte. Tá? Os pais adoram. Muito. Jogam futebol, exercitam o corpo, cuidam da alimentação. Olha, eu fui várias vezes almoçar ali. Né? Olha, tem cuidado com a alimentação, é impressionante. Né? Então, a Ratio Studiorum até, infelizmente, hoje é esquecida. Né? Em grande parte, não totalmente, mas ela em alguma medida esquecida. Mas o esporte é uma coisa que persiste. Então, o jesuíta tem isso aí na marca dele, né? A educação dos afetos, dos apetites e da parte vegetativa. Né? E isso, por incrível que possa parecer, ajuda imensamente o desenvolvimento das faculdades superiores. Né? Quer dizer, o jejum produz você, digamos, uma certa atenção a pontos do teu interior que normalmente tu não presta atenção quando está sempre satisfeito. Mas quando você está com fome, você começa a prestar atenção em certas propriedades do teu organismo que normalmente não suscitam a tua atenção quando você está sempre satisfeito. Né? Outra coisa, né? Quando você começa a tratar mal os seus apetites, né? Começa a perceber que a tua vontade e as tuas decisões, elas passam a ser tomadas com uma atenção maior a
escala de critérios que normalmente você não considera, você não presta atenção nesse freio aos próprios afetos e aos próprios apetites. Né? Um exemplo que é característico em países como a Itália e o Brasil, né? O freio da boca, da palavra, né? O cultivo do silêncio. Para algumas pessoas isso é extremamente difícil. Tá? Não consegue parar de falar. Eu sei que parece uma coisa boba, mas não é nada bobo. Porque se a pessoa começa a fazer o exercício de realmente, né, ficar em silêncio durante um certo tempo, ela vai começar a prestar atenção em coisas nela que ela nunca presta atenção. Não quer ver, por exemplo, né? Por sinal, claro. Não quer ver. Isso. Né? Então, tudo isso passa a ser, digamos assim, bastante, eu não diria só estimulado, mas bastante presente para quem enfrenta esse método. Esse é um método muito rigoroso. Você tem que passar 6 anos da escola, né, com aulas diuturnas. Não é uma coisa, digamos assim, para muitos, é uma coisa para o guerreiro mesmo. Né? Vai para a guerra. Né? Ao invés de você fazer treinamento de batalha, você vai fazer um treinamento de batalha que é o seu interior. Esse é o seu campo de batalha. Sim. É você mesmo. É tu mesmo com as tuas circunstâncias. Né? Então, aquela definição. Tudo isso me lembra um pouco toda essa linguagem que você está usando muito, né? Tem a ver, evidentemente, por causa dos jesuítas, mas me lembra muito desses espirituais de Santo Inácio. A memória, a inteligência e a vontade, consideração que fizeste no início, da missão, a civilização, né? O papel civilizatório e o papel de ascensão. Me lembra muito tantos desses espirituais desde o início, quando é uma parte purgativa, da inteligência, da memória. A segunda parte, a gente se recorda, imagina, né? O reino dos os dois reis, né? A gente faz a meditação dos dois reis. E até o fim, para que a gente se acenda na meditação do paraíso, da paixão, até o céu. Então, me parece que é uma certa ligação, né, entre os exercícios e a educação Ratio Studiorum, em todo esse tempo, em todo esse período de 12, 14 anos que funcionava essa educação jesuítica. Claro, porque a sua vida passa a ser sedimentada no sacrifício. Isso desapareceu completamente da sociedade moderna. Você sedimentar o teu horizonte de vida no sacrifício e encontrar sentido no sacrifício. Né? Por que as pessoas hoje não suportam o sacrifício? Porque o sacrifício é desprovido de sentido. Aí, claro, se o sacrifício não é desprovido de sentido, por que eu devo enfrentá-lo? Por que eu devo passar pelo sacrifício? Se de alguma forma o bem não desempenha uma força em mim, né, que me leva a suplantar o próprio sacrifício em si e encontrar nele um sentido para além do próprio sofrimento como tal, bem, das duas uma. Ou eu vou estabelecer uma visão absolutamente paranoica da minha própria vida e da sociedade onde eu vivo, né? Onde simplesmente é o grande sonho burguês, né? Ou seja, o grande sonho de uma visão burguesa propriamente dita, né? A ideia da satisfação material total, né? Eu nunca vou ter sofrimento, porque afinal de contas todos os meus prazeres, né, são satisfeitos. Isso é uma visão pueril, né, da realidade. E, por outro lado, a ideia de que eu preciso sacrificar o outro e não a mim. Né? Que é o que define a cultura do ódio. Né? A cultura que nós vivemos. O ódio deixa de ser, digamos, de ter uma atribuição, né, conceitual interior, individual, para ter uma expressão pública. E a partir dessa expressão pública, né, dos ódios públicos, você cria uma sociedade inteiramente baseada na ideia da vitimização de bodes expiatórios. Quem for melhor vítima está salvo.
E quem não se vitimiza, Sim. que é justamente aquele que encontra no sacrifício, né, um sentido para ele mesmo, né, merece ser cancelado, como se diz. É uma sociedade doente, é claro, Sim. não tem a menor dúvida. Então, Sim. nesse sentido, o que, que nós temos? Nós temos a lição dos clássicos, né? Quer dizer, a ideia do sofrimento é decisiva para o encontro entre a justiça e a piedade. Né? Porque se eu não tenho claro a dimensão do sacrifício, essa dimensão que coloca o sentido do sacrifício, do sofrimento para além dele mesmo, eu não sou capaz de ter piedade por ninguém. Sim. A piedade supõe uma relação em que o sentido se coloque para além do próprio sofrimento. Tá? Vou te dar um exemplo. Né? O Cícero, no De República e no De Officiis, né? O Cícero traz uma questão muito interessante sobre isso. Ele diz assim, olha, existem duas manifestações da piedade, né? Piedade filial, a piedade pelos pais, né? E a pietas patriae, a piedade pela pátria. Né? Então, por exemplo, assim, eu sou capaz de amar os meus pais e sou capaz de amar a minha pátria. Né? Sou capaz de amar aos meus pais e a minha pátria de uma maneira proporcional e adequada segundo uma razão de bem que me leve a amá-los. Né? Sim. Por exemplo, se um pai ou uma mãe torturou o filho a vida inteira, como é que ele vai amar o pai e a mãe? É impossível. Ou se abandonou, Sim. enfim. Né? Ele pode fazer um esforço imenso interior, conseguir perdoar e aí amar. Mas esse esforço imenso se dá precisamente porque essa pessoa está transcendendo a sua dimensão afetiva e encontrando na dimensão superior de si uma razão de ser para a sua atitude. E esta última consideração é o que define a piedade no seu sentido mais absoluto. Que é você amar o outro sem ter nenhum interesse em troca. Sim. Agora, numa sociedade onde isso desapareceu e só reina a troca, o medo, o amor à própria imagem, que no fundo não é amor, é vanitas vanitatis, e a substituição dos seres humanos reais por seres humanos virtuais, onde vale mais a imagem da internet do que o ser humano de carne e osso, onde vale mais a relação de amizade com aquele que tem 10 bilhões de seguidores, né, do que com aquele outro que, embora seja a melhor pessoa, não tem nenhum seguidor, mostra realmente que a ideia de piedade desapareceu de uma sociedade líquida. E aí eu concordo com o Bauman, nós estamos numa sociedade realmente onde todos os padrões desapareceram. E é claro, a ideia de sacrifício não faz mais nenhum sentido. Né? Então, o que esse método traz? Esse método traz justamente o contrário. Não é um mergulho na sua própria imagem, ou na imagem que você forja perante os outros, mas é um mergulho profundo no seu eu, real e concreto. Tá? O Diego Hernandes, meu querido amigo, nosso querido amigo, um grande abraço, ele nos diz assim, olha que interessante o que ele usa aqui, mas esse treinamento forjava personalidades extraordinárias, treinamento jesuíta, exatamente, Diego, exatamente. Tá? Exatamente isso. Então, quer dizer, por que ele forjava personalidades extraordinárias? Porque todo o foco do campo de batalha está dentro de mim, né? Não fora. Tá? O outro não é meu inimigo necessariamente. Tá? Mas também o outro não é sempre meu amigo. O outro é alguém como eu, cheio de erros e virtudes, vícios e virtudes. Que será mais aperfeiçoado à medida em que encarar isso com seriedade e partir para um plano de realização onde possa perseguir bens que são mais elevados e excelentes do que ele mesmo é, ou do que ele mesmo alcançou até a este momento. Né? Então, na visão inaciana,
esse campo de batalha somos nós. Tá? Esse campo de batalha somos nós mesmos. Olha que interessante isso aqui que está dentro da Ratio Studiorum. Vou ver se eu acho. Ver se eu acho. Olha aqui isso aqui. Peraí, deixa eu só achar aqui. Eu quero mostrar isso aqui para vocês. Olha que interessante. Né? Peraí. Ai, ai, ai. Onde é que anda agora isso? Quando tu quer a coisa, tu não acha. Não, olha aqui, ó. Isso, olha que interessantíssimo. Achou? Eu vou mostrar para vocês. Tá? Coloca aqui. Vamos ler juntos essa regra, tá? Regra 13. Tá? Colatio casum bis in hebdomada in domibus professis in collegis bis aut semel ut melius est in domino iu dicaverit sive in iis aliquas sit iue nulla publica casum lectio sacerdotes nostri conveniant ad habendant intercede casibus colationem aliquo preside a se constituto qui prudenter ac tutto possit hanc provinciam sustinere atque in preses regulas professoris casum in quibus modus huius colationis prescribitur legat ac servet. Tradução. Os casos de consciência. Os nossos sacerdotes devem reunir-se 2 vezes por semana nos casos professos, 1 ou 2 vezes nos colégios, como julgar melhor perante Deus, né? Seja nos casos em que já tem, seja nos casos que ainda não possuem nenhuma dimensão pública a respeito dos casos de consciência, para ter entre si qual é a solução adequada para os casos, sob a presidência de um deles, né, sendo estabelecida, o qual deva saber solver com o objetivo para os casos de consciência com prudência e segurança. Né? Este presidente lega e observa escrupulosamente as regras dos professores dos casos de consciência, nos quais se prescreve a modalidade desta situação. Qual é a ideia aqui? A ideia aqui é a seguinte: casos difíceis de consciência moral, tá, supõe uma decisão que, em casos radicalmente difíceis, né, devem ser consultados todos os professores de consciência. Quem são os professores de consciência? Os professores de teologia moral. Por que eles são consultados? Sim. Porque eles têm o domínio da área própria da vida, onde o sacramento da penitência e aí os casos de consciência entram de cheio. São pessoas que estudaram muitos anos de teologia moral. Então, elas são convidadas todas a deliberar sobre a melhor decisão a ser tomada em casos dessa natureza. Isso tem uma previsão aqui na Ratio Studiorum. Isso tem uma ligação com a lógica, não? Que é do probabilismo. Então, veja, uma coisa está articulada com a outra. Com tudo. Nossa, nunca tinha feito essa ligação. Toda a vida humana, de alguma forma, está condensada nessas regras. Sim. Não é uma coisa extraordinária? Eu acho fantástico. Eu acho. Tá? O Instituto Padre Antônio Vieira. Qual a escola que você comentou aqui no Maranhão? Não existe mais, infelizmente, né? Mas era o colégio máximo do Maranhão, onde fica hoje o Museu da Companhia de Jesus, que é ao lado do hotel, aquele hotel famoso de São Luís, e ao lado da catedral. Fica entre a catedral e esse hotel. Eu me hospedei há uns 2 anos atrás. 2 anos. Ali no hotel. Eu fui aí a São Luís dar uma conferência
e me hospedei ali. Como é que é o nome? O hotel eu não me lembro. O museu, com certeza, e a catedral, né? Fica do lado da Catedral de São Luís. Beleza. Então, ali você tem uma arquitetura, digamos assim, muito fiel ao que eram os antigos colégios de artes da Companhia de Jesus. Né? Lucas, perto do Hotel Grande São Luís, exatamente. Eu fiquei nesse hotel aí. Esse aí, obrigado. Exatamente. Né? Lucas, é isso em síntese o que eu poderia responder sobre a tua pergunta. Desculpe me alongar. Que maravilha, professor. Nós temos ainda 3 minutos só e que maravilha foi poder ouvir isso. Eu gostei muito da ligação, foi a ligação que eu mais gostei, foi a ligação entre isso e exercícios espirituais. Os exercícios espirituais foram algo que marcaram profundamente a minha vida. Eu fiz exercícios junto com o professor Vitor Salles, ano passado, nós fizemos, ano passado. Ele está aqui ainda agora, um abraço para ele. Fizemos e, nossa, os exercícios espirituais, de fato, eles tocam toda a nossa vida, desde o início, desde o melhor, né? Eles lembram aquela velha frase do T.S. Eliot, In my end is my beginning. A gente começa o início do retiro pensando no nosso fim, para que aí a gente possa começar a nossa vida de fato, em tudo, né? E ele, de fato, ele trabalha a nossa memória pelas meditações e exercícios de imaginação, a nossa inteligência, que tem que se aplicar ao mistério, e a nossa vontade, porque sempre tem um afeto no final, né? O afeto no qual nos aplicamos diante daquele mistério. E num processo ascensional, Claro. que me remeteu muito a essa analogia. Você vê, por exemplo, assim, ó, vamos pegar um mapa, por exemplo, tá? Do período, só para vocês terem uma ideia. Olha aqui, ó. Esse aqui era o mapa. Olha aqui, ó. Deixa eu ver se eu mostro mais claramente para vocês. Olha o que era o mapa na época. Né? O mapa das Américas. Olha o que esses homens percorreram, gente. É uma coisa realmente incrível. Né? É uma coisa realmente incrível o que esses homens percorreram. Tá? Então, por que eu estou mostrando esse mapa? Só para dizer que hoje nós estamos acostumados com avião, com todas as facilidades, né? E não imaginamos o que era ser um missionário jesuíta no século XVI, né? No XVII. Que fizeram coisas pelas mãos humanas apenas. Né? Eu teria cá minhas dúvidas. Com certeza foi graça. Né? Graça divina, né? Supera muito a capacidade da natureza humana. Supera muito. Mais, muito. É possível, do meu ponto de vista. Sim. Professor, eu agradeço muito por essa grande apresentação da raça curiosa para a gente. Foi maravilhoso. E eu fiquei muito agradecido. Até anotei um monte de coisa aqui para pesquisar melhor depois. E que maravilha, que maravilha. Muito bom de rever também. Muito bom de rever, ainda que seja online, né? Cidade que eu amo muito, gosto demais. Sim. Tem que vir para cá, começa a tomar uma açaí. Cidades que eu adoro muito, tá? Belém e São Luís são duas cidades espetaculares. Sou apaixonado. Eu não gosto de calor. Eu gosto Belém São Luís só uma vez, né? É o calor. Tirando a temperatura, assim, eu sou apaixonado por Belém, por São Luís. Tá? Tô fascinado. Bem, tem que vir mais vezes então, né? Tô fascinado. Tem que vir mais vezes. Vou mesmo, com o maior prazer. Professor, então agradeço e muito obrigado por esse tempo que o senhor concedeu a gente aqui. Agradeço muito. Espero que possamos ter próximas vezes e que possamos ver um dia na visita. Quando o senhor vier visitar aqui em Belém, possamos nos encontrar também, viu? Sem dúvida nenhuma. Vamos marcar mais para frente mais uma live. Tá? Para falar sobre a lógica de Jesus. Certamente. O desenvolvimento da lógica e da
ser um Perfeito. tema bom também. Lógico. Ah, Muito bom, muito bom. Muito meu obrigado, querido, professor. um abraço. Muito obrigado. Bom final de semana para o senhor por aí. Deus te abençoe. Grande abraço.